Agora, Pedro, bondade é acessível, vem do coração de todo mundo, porque a gente falou de amor, a gente falou de perdão, e eu estava pensando aqui, uma pessoa consegue ser boa por si só? Tem como a gente esperar isso da humanidade? Tem como a gente esperar isso para as pessoas à nossa volta, ou no mundo em 2021? Bom, Lu, se a gente não espera isso, realmente apaga a luz e Sai correndo. que isso se acabe, né? Lu, tem uma frase que eu escutei faz talvez um ano, que talvez tenha mudado muito a minha vida, né? E a frase é assim, deixa eu ver se eu lembro ela bem, porque agora como os sentimentos se encontram. Mas diz assim, às vezes a gente tem... não se trata de... Na vida não se trata de fazer muito bem, mas de crescer em bondade de coração. Uhum. E talvez a gente realmente pode pensar no fazer o bem e entrar numa dinâmica de fazer. Fazer. E quando realmente o necessário é crescer em bondade de coração. Mas aí é a sua pergunta. Isso é possível? Claro que é possível. Não só é possível, mas como é a verdade mais profunda do homem. Quando a dinâmica da violência, a dinâmica do mal, é um mistério, mas é um mistério como, não porque é algo que não se explica, é realmente porque é algo irracional. Não é racional o bem, o mal. Não é racional a violência. Realmente é sair do que é a própria natureza do homem. O homem é um ser racional. E quando a gente entra nesse ambiente, realmente é como você disse, por que acontecem certas coisas, por que o sofrimento? E realmente é perceber que quando a gente entra aí, sai da natureza do próprio homem. O homem foi feito para o bem, o homem foi feito para amar, e intrinsecamente ele busca isso. Então, quando eu me pergunto, o homem é capaz de ser bom, é capaz de realmente recuperar a sua bondade, Uhum. e eu falo, pois, disso se trata entrevistas como essa, disso se Uhum. trata a esperança da igreja, disso se trata até a realidade de que Deus se faz carne e morre pelo homem, só para recuperar no homem a sua capacidade de bem, né? A sua capacidade. Mas a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes nos entregamos uma frenesia de fazer o bem e na verdade o que a gente está mais às vezes construindo certas imagens que não são verdadeiras, né? E É verdade, isso é bastante importante, isso que você falou. pois é preciso entrar dentro, né? Trabalhar desde dentro, porque Santo Agostinho, que foi um homem que se converteu, é um homem que buscava realmente o êxito, a glória do mundo e tinha outros critérios para viver. Quando ele se converte, ele se dá conta que a coisa mais valiosa que ele podia pedir é: Deus, permita-me que eu me conheça a mim e que te conheça a ti. Porque ele entende que ele precisa partir desde dentro, né? E que só quando nós nos conhecemos, porque daí entra tudo. Porque se o amor, a gente sabe, já escutou 1000 vezes, que o amor é doação, mas eu só posso doar o que eu tenho. E se o amor verdadeiro é me doar a mim mesmo, mas se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço, não me possuo, eu não posso me doar. E depois, o perdão tem muito, muito, e principalmente que ver com o se saber perdoado primeiro. Tem muito com aceitar a própria história e assimilar na própria história essas feridas que me causaram e a partir delas
alcançar uma grande capacidade também de perdoar. Ou eu mesmo reconhecer que eu também precisei muito de perdão. Então, o perdão tem muito a ver com essa memória de si mesmo. E depois, a esperança. Ela também realmente significa muito em que, no final, na dinâmica da minha própria vida, não estou eu mesmo ali. Né? Não é, ou seja, a minha esperança não é que eu esteja bem, que eu tenha certo conforto, que eu tenha certa comodidade de vida, que essa esperança sai dessa dinâmica de estar autocentrado, né? Então tem muito a ver com isso. Essa capacidade de amar, de perdoar, de se conhecer, né? E isso não parece ser fácil, né? Mas também não é impossível. Não. Para isso existem umas pessoinhas assim como você, para ir dando um pouquinho de exemplo para gente, e inspiração, e aprendizado, ensinamento. Lu, a verdade é que isso que fala muito também do modo que nós temos, às vezes, de ver a nós mesmos, né? Por isso, sempre importante, né? Poder entrar nessa dinâmica de nos conhecermos, de fazer as pazes com a nossa própria história, de poder integrar certas dificuldades, porque isso permite também que eu possa olhar de uma outra maneira, até aquilo que você dizia, né? Porque uma pessoa às vezes cai e se repete esse erro tantas vezes, e eu sigo perdoando aí, e então a gente precisa poder sair um pouco dessa ideia de julgar a nossa vida ou a vida dos demais a partir do erro ou da falha ou do negativo, né? Porque o panorama da vida é muito mais amplo, né? Tem até um sacerdote do sul da Itália que se chama Pino Puglisi. Ele foi morto pela máfia ali italiana e ele dedicava a vida dele tentando salvar um pouco aqueles jovens que estavam ali metidos com a máfia, né? E ele fazia isso também pedindo ajuda de outros jovens que vieram cuidar dos menores, né, daqueles que estavam crescendo. Até que um dia deles pergunta, né, olha, por que você segue fazendo isso? Por que você segue perseverando nesse ambiente que é de muita violência e maldade? E a resposta de Dom Pino, Dom, porque aqui chamam de sacerdote de Dom, né? A resposta foi assim, não sei se a gente vai captar no primeiro momento, mas ele dizia: a violência corresponde o espaço, mas a verdade e o amor ao tempo. Não sei se você capta a resposta. A violência, ela pode dominar esse espaço agora, mas o que é verdade e o que é o amor, realmente o tempo acaba vencendo. Então, por isso eu te falava, sempre o tema do perdão e o tema do amor é um processo. É um processo que passa por crises, é um processo que passa por dores, mas é justo aí, né, onde ele amadurece e cresce. E por isso é sempre valioso escutar essas histórias, né? Quando a gente vem aqui com entrevistas como essa do Eu Só Quero Amar, e testemunhos que a gente vai escutando, porque eles vão realmente confirmando sempre essa verdade, né? Que o amor tem a última palavra, que o bem é mais forte que o mal, né? E isso vai nos abrindo essa dimensão de esperança que todos nós queremos para 2021, né? E é até engraçado que recentemente me falaram, né, que 2021 seja melhor, e basta muito pouco para que seja melhor que 2020, né? Mas sim. Então aqui está essa frase, né, que o Papa disse aos cardeais antes do Natal, né? Ele está realmente olhando para o presépio e disse assim: ele, o Verbo de Deus, se faz criança, que não fala ainda, mas oferece a própria vida.
Nós, ao contrário, falamos muito, mas frequentemente somos analfabetos em bondade. Ótima reflexão para a gente começar 2021, né? Entre outras palavras, botar em prática o que a gente fala, né? O que a gente acredita. E, querido, só aproveitando você aqui, eu falei com algumas pessoas que eu ia te explorar um pouquinho hoje, e aí elas enviaram umas perguntas, umas poucas perguntas, selecionei alguma coisa aqui, e eu queria fazer tipo um bate-bola com você. Eu te pergunto, você dá aquela resposta direta, aquela... Aqui vem primeiro. Beleza? Vamos lá, boa Tá sorte. ótimo. Primeira situação, a gente está na fila do supermercado em plena pandemia e tem uma pessoa no cangote, mas isso assim, é toda vez que vai no mercado, tá? Ela fica no cangote, ela não dá o espaço de 1,5 m. O que fazer? Que você se afasta. Ficar com raiva, não ficar com raiva? Claro. Não. Bom, por exemplo, isso aconteceu comigo na fila do mercado. Eu estava na fila, atrás de um senhor, e vi um preço que eu não enxergava de longe, então me aproximei para poder ver qual era o preço da coisa, e o senhor me deu um bom grito. Falei, peraí, aqui, a gente está aqui, não amucchiare, não fazer como as vacas, que se colocam todas juntas, né? Então é uma expressão italiana, não amucchiare, senão, ou seja, afasta-te, né? Então, dar uma resposta é normal, tá ok, a gente está amando. Olha, o amor, a verdade, a gente tem que aprender muito que o amor, ele significa muito, muito, muito saber dizer não e colocar limites. E esse é o amor muito próprio de uma mãe e de um pai. O amor paterno e o amor materno tem muito a ver com aquele que sabe dizer não e colocar limite. E talvez é por isso que a gente encontra os mandamentos um pouco em senso negativo, né? Porque realmente a gente precisa de alguém que nos ame de verdade e que possa ajudar-nos a ver que existem certos limites, né? Então, maravilhoso. Não tenham isso. Medo. Então, voltando para o que é o amor, né? Que é a grande pergunta que Raul Seixas não queria responder, né? Ele preferia ser uma metamorfose ambulante antes de querer dar a razão de tudo sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. E a verdade é, eu adoro essa estrofe, na verdade, é muito verdadeira. Que a gente às vezes não sabe quem somos e queremos dar resposta de tudo. Isso para dizer que muitas vezes a gente ama o outro, querendo que o outro seja uma solução para as coisas que me faltam. E esse outro acaba sendo uma coisa em que eu uso, né, para poder realmente tapar certas necessidades que eu tenho. Essa é uma fase muito normal de um amor, né? A fase da atração, né? Aquela pessoa me atrai porque realmente existe algo que me completa. Mas a gente pode viver toda a vida nesse amor meio egoísta, em que eu espero que o outro seja uma solução para mim. Perdão, o bate-pronto para mim está meio difícil. Mas vamos tentar, vamos para a segunda pergunta. Vamos só mais uma. Costumo segurar a porta do elevador e a pessoa não agradece, assim como dou bom dia e ela não responde. Como não ter raiva? Pois saiba que sempre tem alguém que agradece e esse é Deus Nosso Senhor. Ele sempre te agradece, na verdade. Então, se alguém não te agradece, saiba que nunca vai faltar esse coração maravilhoso e agradecido de Deus. E que bom que às vezes não agradeçam, porque assim você pode também experimentar o que outros sentem quando muitas vezes nós não somos agradecidos, né? Olha só. Sempre fazer memória. A memória, que é uma memória que integra a própria história e se reconhece também pecador,
e que há falhado e que há recebido muita bondade, muito perdão, a memória de ser amado quando não merecíamos ser amados. Esse é o grande segredo para uma vida que sabe perdoar e seguir abrindo 1000 portas de elevador, dando 1000 bons dias, sem receber, às vezes, a mesma resposta, né? Beleza. E Pedro, essa é uma pergunta minha. Tem como a gente amar as pessoas, assim, apoio a vacina, não apoio a vacina, aglomero, não aglomero, uso máscara, não uso máscara. Essas pessoas em geral, é possível a gente amar assim completamente? Quem não usa máscara, quem usa, quem aglomera, quem não aglomera, quem quer vacina, quem não quer vacina. Tem como a gente amar? Claro. Olha, Lu, a verdade é que é um grande... Primeiro é isso, né? A gente sabe que o amor não é só um sentimento, né? Tá? Isso vai bem. Depois existe realmente um amor ou uma vida que quer seguir amando, que sempre vai ter que jogar com a liberdade do outro, verdade? E essa liberdade muitas vezes se choca. Só que aí vem essa grande atitude que é a atitude transformadora da sociedade e das nossas vidas. Você pode... Existe a crise e existe o conflito. E esses são os dois elementos de leitura da realidade que o Papa ele estava falando para os cardeais também. Eu posso ler a realidade com esses momentos de crise em que as pessoas talvez não saibam respeitar umas a outras, compreender a gravidade da pandemia, né? Realmente os limites que eu tenho da minha própria liberdade em relação ao outro, e eu posso entrar numa dinâmica que a gente está num momento de crise, em crise de humanidade, crise econômica, crise de saúde, mas que os momentos de crise, se eu encontro por aí esse espaço para seguir amando, para construir algo novo, para transformar a realidade, a crise ela realmente move a uma mudança. Mas se desses momentos eu provoco mais situações de conflito, o conflito ele tem essa tendência de permanecer nele mesmo, né? E realmente absorver todas as nossas energias. E o que faz o conflito? O conflito cria inimigos. O conflito sempre vai criar um inimigo. Ele vive disso. Então, é uma escolha realmente que a gente precisa fazer e realmente quantas coisas não saem das nossas mãos, né? Que não existem respostas fáceis, né? E eu quero que você fique sabendo que você é um exemplo disso para mim, porque aconteceu em algumas situações de eu lembrar de você, porque eu aprendi com você de, mesmo que a gente esteja ouvindo outras pessoas falando mal de outras pessoas, por exemplo, a gente está num meio que uma pessoa está falando mal de outra, você ficava assim. Aí você está numa situação que estão gerando conflito, alguma coisa assim, você ficava assim, você tentava neutralizar e ser pacífico. Então, assim, acontece hoje em dia, em alguns momentos comigo, eu ficar, gente, o que o Pedro faria se estivesse aqui? Aí eu lembro, antigamente eu falava Jesus, mas como você está sendo um bom espelhinho, eu agora penso no Pedro. O que o Pedro faria se estivesse aqui? Porque o Pedro não falava mal das pessoas. O Pedro não caía em gatilhos, né? E aí, assim, eu queria até te agradecer por isso. Assim, eu queria até dar um recado aqui para quem está assistindo, que a gente pode ser igual Pedro, tá, gente? A gente pode ser igual Jesus, a gente pode ser igual a exemplos de amor que a gente tem. Se a gente observar, é possível, sim, a gente não falar mal de alguém se todo mundo estiver falando. É possível, sim, o que o Pedro falou agora em relação ao conflito, a gente não semear, né, isso, a gente não botar a pólvorazinha, né? E por falar em pólvora, última pergunta, juro. Existe receita para paz, Pedro? Para a gente passar a primeira e em paz nesse ano? Lu,
A paz realmente é sempre um fruto, né? Ou seja, a primeira coisa que diz, quando Jesus sim, nasce, os anjos vão cantar aos pastores, e a primeira coisa que eles cantam é glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens. Depois que Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele diz aos apóstolos que têm medo, que estão escondidos aí dentro, é a paz esteja convosco. Né? Então é sempre isso. Realmente a paz é algo que é curioso. É algo que a gente não trabalha por. Ele é o primeiro fruto de outras ações. Né? Então, quando você vê realmente as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, né? Porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão considerados filhos de Deus. Então, realmente, eu acho que esse fruto de paz que a gente busca, ele vai ser talvez um primeiro elemento que a gente possa perceber. É por aqui o caminho. E, de fato, na vida espiritual, para as pessoas que vida espiritual não significa, né, eu virar um anjinho e me destacar, né, das coisas materiais. A vida espiritual significa realmente um crescer desde dentro, um crescer de cara a Deus, e muitos especialistas de verdade na vida espiritual, eles vão dizer, o primeiro critério de discernimento para a gente poder caminhar na vontade de Deus, ou saber que as nossas energias são empregadas de uma maneira que vai indo para o caminho certo, eu experimento paz. Paz ainda que exista crise, paz dentro de um conflito, paz em circunstâncias que realmente são muito difíceis, né? Então, desejo realmente que esse possa ser o fruto de 2021 bom, e tenho que te corrigir, né, Lu? Na verdade, que isso de tentar não dizer mal de cada um, eu acho que foi uma das primeiras coisas que me golpearam muito, né? Você sabe que eu também venho de uma conversão de vida, né? Que no final todos nós precisamos, né? Reconhecer que nos momentos de crise, os momentos de crise estão te pedindo uma certa mudança de perspectiva, né? E se você bloqueia as crises na sua vida, significa que você está perdendo as grandes oportunidades para mudar, né? E eu percebi que realmente eu vinha de um ambiente que, até brincando, a gente sempre está em competição profissional, competição pelas notas, competição para quem é o mais, né, esperto, a gente vive um pouco no mundo que é assim. E de repente me encontro com um ambiente de jovens que buscavam transformar essa força de competição em uma força de comunhão. E uma coisa que eles tinham muito claras, e chamavam de benedicência, né, que é uma palavra que não existe no dicionário, né? Benedicência do falar bem. Então, buscava realmente fazer esse esforço de criar um ambiente de estima e de bondade ao redor de cada pessoa. Isso sem negar que existem coisas mais objetivas, mas você lembra aquela história de Dostoiévski, que o confessor dele, para poder alcançar aquela mudança de vida, ele sempre buscava o bem que fazia Dostoiévski, ao invés de remarcar o mal que ele provocava. Né? Então, isso é um grande aprendizado, e que o Papa, quando fala, né, pois evitem as fofocas, né? Evitem o falar mal. É o fake news que faz tanto mal, e a gente experimenta isso, né, hoje em dia, que é o grande problema desse nosso Brasil em tantos âmbitos, né? O que ele está dizendo é justo isso, né? Se a gente entra nessa mesma dinâmica das falsas notícias, do falar mal, a gente deixa de transmitir essas luzes de bem que existem no mundo. Então, realmente, é difícil
ter esperança, é difícil perdoar. Por quê? Porque a gente deixou realmente entrar na dinâmica do vazio, na dinâmica do mal. E a dinâmica do vazio, ela como é? É como se fosse quando você vai tirar sangue. Quando você tira sangue, como é que funciona? Quando metem a seringa na tua veia. Tem um vazio, um vácuo ali, que quando perfura a tua veia, chupa o teu sangue. E é isso que faz essas dinâmicas de mal, e de falar mal, e de vazio, né? Elas chupam a nossa vida, chupam o nosso sangue, chupam a nossa energia, né? Nos tiram as forças para realmente poder vencer o mal com o bem, que o grande lema de São Paulo, né? Então, desejo muito a Então é todos. isso. Então é isso tudo. Estamos cheios de ingredientes de amor para começarmos bem aí esse ano. E graças a esse super bate-papo aqui com o irmão Pedro Leal. É isso, Lu. Muito obrigada de coração. A gente está acabando aqui essa entrevista do Eu Só Quero Amar. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo para dar aquela força, compartilhar, se você gostou do vídeo, compartilhe da entrevista, você compartilha e a gente vai espalhando aí coisas boas e tudo que a gente aprendeu hoje aqui com esse bate-papo. Obrigada, querido. Fica com Deus. Obrigado a você, Lu. Que Deus te abençoe muito e que siga realmente podendo ser essa luz aí no mundo, transmitindo esses gestos de bem que transmitem muita esperança. Tomara que a gente se deixe, talvez é até arriscado falar na palavra contagiar, mas nos deixemos contagiar pelo bem e pelo amor. E por favor, usemos máscaras pelo aquilo que a gente não tem que se contagiar, né? Beleza, tirar as máscaras para amar e colocar as máscaras daquilo que nos faz enfermos. Beleza, super combinado. Um beijo, querido. Fica com Deus, Lu. Tchau, gente. Um abraço forte. Tchau, tchau.